Fala, turma criativa, tudo bem? Wagner de Carvalho por aqui. Seja muito bem-vindo ao Stalos Cast. Eu sou o diretor criativo da agência Stalos, né, que é a minha agência de comunicação e design, que apoia esse podcast para alguns, videocast para outros. E a gente explora nesse papo a intersecção entre espiritualidade, criatividade e negócios. E simbora para mais um ano. Uma temporada maravilhosa está pintando aí pela frente. E é isso. Lembrando de curtir esse vídeo, né? Aquele like da confiança. Ou se quiser deixar um pouquinho mais para frente, não tem problema. E se inscrever no canal, ficar atento nos conteúdos, nos desdobramentos desse papo, que vira artigo, vira muito material interessante para sua pesquisa. E é isso. Estou muito feliz. E é um tema provocativo. Então tem extremos aqui que acreditam literalmente no que está escrito nas escrituras sagradas, tem outras pessoas que trazem pontos de questionamento. Então, um tema que veio, inclusive, de uma amiga aí, que está num momento de bastante questionamento, né? E surgiu essa ideia de pensar, elocubrar, tratar sobre 6 dias ou bilhões de anos. O tempo da criação em debate. E eu tenho, nesse programa, um ilustríssimo convidado, que logo será revelado, efusivo, serelepe, inoxidável. É ele. Vamos puxar a capivara. E falando em capivara, eu recentemente fui numa loja aí, dessas de shopping, e reparei que tem muitos acessórios de capivara. Você já reparou quando você vai no shopping? Tem tanto item de capivara, eu não sei em que momento essa moda surgiu, mas vamos puxar a capivara agora do nosso convidado. Ele tem vasta experiência na apresentação e elaboração de teorias que buscam conciliar lógica e espiritualidade e ciência. Aí, tudo a ver com o nosso programa. E ele atua na construção de respostas metafísicas aplicáveis à prática diária, visando a formação integral do indivíduo. O seu trabalho se destaca por propor uma abordagem inovadora sobre propósito e plano de vida, estimulando reflexões profundas acerca da origem do universo, sentido da existência e da relação entre fé e evidência científica. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Vem para cá, Welson Marinho. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Bom, Wagner. bom. Eu nem sabia que eu era tudo isso aí que você falou. E muito mais, né? E muito mais. Mas agradeço muito você ter me convidado para eu participar aqui do Stalos Cast, né? Muito bom. E fazer parte dessa construção do pensamento, ajudar, na verdade, com algum conteúdo que possa agregar aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, o convite é para que você faça parte, assista isso, o programa todo, que tem bastante coisa para a gente conversar. De repente, você que está assistindo, às vezes não... né, sente que não, tem uma história, às vezes se você já crê em algo maior, né, crê em Deus, né, tem algum acesso às escrituras sagradas, de repente você se sinta não amparado, né, em alguns textos, né? Inclusive esse, poxa, foram 6 dias, Deus criou em 6 dias. Às vezes você tem uma fé genuína, mas às vezes né, você se acostumou com essa ideia. Então, fica que pode ser para você. E do outro lado, você que, né, tem uma visão mais cética, também é para você esse programa, porque o Elson é uma pessoa assim certa para entender esse caminho, né? Como é que eles conseguem dialogar, não conseguem dialogar? Então, fica aí. Mas antes da gente avançar para esse tema, a gente tem uma pergunta inicial para as pessoas te conhecerem, né? Legal. A gente fala a sua história em 7 minutos, mas ela pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho Sim, mais, vai. Pode ir. sem dúvida. Bom, me chamo Elson Marinho de Oliveira, tenho 59 anos e sou casado com Silvia Marinho. Temos uma filha de 19 anos, a Ludmila Marinho também. Eu venho da parte de negócios, né? Sou empresário no segmento de contact center e tecnologia da informação. Na verdade, a In-House, né? www.inhouse.com.br fazer um Jabazinho. jabazinho aqui. Nosso principal foco é fazer operações ter operações e tecnologia para atendimento ao consumidor. Então, toda empresa que precisa fazer o seu atendimento ao consumidor, eles nos contratam para fazer esse tipo de trabalho. E aí, nós estamos 37 anos no mercado, e eu acho que é isso. Sou
sou desse segmento, né? Dessa parte empresarial. Muito bom. Ao lado da Silvia, né? Que, pelo que eu sei de bastidor, que ajudou muito, né? A impulsionar a empresa, né? Sim, Foi. sim, sim, sim. A Silvia, na verdade, a In-House é uma empresa familiar. Nós somos em duas famílias, Uhum, então eu e a Silvia. uhum, E do outro lado, Alexandre Lorenzini e Malu Lorenzini. A Silvia é a CEO da empresa, ela é quem é, praticamente não, ela que toca toda a parte é, de compreensão, né, para onde a gente vai, o que fazer, onde investir e tudo mais, né? Sim, ela é uma grande pessoa também, e nós nos conhecemos, na verdade, fazendo um link, né, é. na associação em que a gente faz parte, chama Telos, Associação Cultural Crística, né? Então, eu tô lá praticamente 28 anos, ela um pouco menos, e ali nós nos conhecemos, fez todo sentido para a vida, né, e resolvemos nos casar. Interessante, né? Se encontrar num momento de busca, ambos Sim, buscando ali sim, um aprofundamento, uma sim, direção, sim, significado, sentido, sim, né? E aí, ter uma parceira que também está é nesse muito bom. momento é muito bom, né? Muito, 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 muito bom. A Telos, na verdade, ela é um diferencial na vida da gente, né? É, eu até me emociono um pouco de verdade, assim, falando disso. É, na verdade, a Telos ela foi fundada por um expoente da humanidade, assim, uma pessoa singular que foi José Batista de Castro. Ele gostava de ser chamado JB Castro, carinhosamente JB Castro. E ele, na sua necessidade individual de compreender todas as coisas, né, e sair dos extremos, justamente de religião e do que propunha a teologia cristã, né, ele, buscando por respostas, ele conseguiu conceber uma teoria que ele chama de propósito plano, e melhor, a teoria é da equação da crística, a equação da vida crística, né? Uhum. E ele explica essa equação por meio de uma teoria que ele elaborou, chamada teoria de propósito plano. E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ter um aprendizado com ele, né, e com todas as pessoas que na época trabalhavam com ele, aquilo fez um sentido muito grande para mim, né? E eu pude, na verdade, ver o jeito de aplicar o conceito que eu não tinha, a lacuna que eu não tinha, que era a lacuna metafísica, para o meu dia a dia. Ou seja, não ter uma distância entre espiritualidade e vida cotidiana, né? A hora eu estou fazendo uma atividade espiritual, a hora eu estou fazendo uma atividade do dia a dia. Então isso fez sentido, e aí, conhecendo a Silvia, a gente pôde unir tudo isso e também formar para a Ludmilla uma ideia de vida por esse prisma, né? Mas JB Castro foi e é muito importante, assim, eu estou dando esse mérito para ele, essa gratidão, né? Porque tudo que nós vamos falar e todo o contexto que eu vou trazer aqui, né, não é mim, não é meu, não é originado em mim, mas tem esse fundamento por meio desse homem ímpar aí que eu pude conhecer. E como da tua cabeça antes de chegar na tela? Você tinha algum interesse? Você achava que. Sim, sim, sim. Como você se movimentou até chegar, né, nesse lugar? Alguma coisa te impeliu, né? Eu não estou encontrando resposta para o que é a existência, a vida, né? Então, como que era um pouco o teu jeito de observar a vida e até chegar lá, até É, chegar a esse ponto? eu acho assim, na verdade, eu desde criança, eu acho que pela própria Constituição e ambiente e tudo mais, né? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora em relação, assim, o que que eu tinha que fazer, né? O que que era Deus, o que que, para que que eu vivia, para que que eu existia, né? Então, assim, eu me lembro de momentos, eu morava em Ribeirão Preto, no meu quarto, eu tinha o meu quarto, tal, abria a janela, Ribeirão Preto, uma cidade ainda acho que com 150 mil habitantes nessa época. Eu tô falando de eu tô com 59, quer dizer, muito tempo atrás, mais de 40 anos. Então, uma cidade pequena, interior, céu extremamente estrelado, né, com lua cheia, olhando para aquilo, eu ficava pensando, falando, né, para que tudo isso, entendeu? Não? E aí eu sempre vivi em busca disso.
Olha. Sempre vivi em busca disso, sempre, 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 sempre. Sempre foi um meu foco. Mas eu nunca encontrava algo que me desse uma tranquilidade, sabe, em uma fundamentação que pudesse me ajudar a falar assim, não, é isso. Eu acho que é isso, sabe? Uhum. E com a visão de propósito plano, esse novo paradigma, como ensinou JB Castro, né, eu consegui criar essa unidade, sabe? Criar essa visão, né? Mas isso vem de muito antes. E eu acho que, na verdade, isso é algo que vem de muito antes para todo mundo. Ninguém está isento a essas reflexões, É. De sabe? onde eu Né? vim, para onde eu vou, Isso, sofrimento, isso. ciência. Por que que eu fico triste? Por que que isso me entristece, né? Por que que determinada coisa que feita por alguém me deixou feliz ou me deixou... Então, enfim, tudo isso, né? Por que que eu vivia naquela condição, numa condição social A, B? Então, tudo isso, na verdade. Muito bom, menino Elson. E acho que já está num ponto interessante para a gente começar a adentrar no nosso tema, né? Então, Legal. no contexto de 6 dias ou bilhões de anos, e como é que você enxerga isso aí? O relato de Gênesis e o que a ciência tem mostrado aí, né, de evidência científica com o método científico. Bom, isso é uma pedrada, né? É. Você me reservou uma pedrada para Um tema falar, né? tranquilinho É aí. bem, bem fácil, né? Muito fácil. Na verdade é o seguinte, Wagner, É. e aí eu reforço, né, que a minha fala não é uma fala solitária, ela tem esse fundamento ensinado através desse novo paradigma apresentado por JB Castro, né? A gente faz isso por meio da Telos, Associação Cultural Crítica. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero dizer que não sou sozinho, tem muito mais gente comigo e com... Eu não sei se ficou claro, assim, né? A Telos é uma comunidade ali, a gente se chama de aprisco, né? É, Carinhosamente, é, é, onde tem as ovelhas, né? é, é, Que é formada a partir dessa visão do seu Castro, né? Que dedicou a exatamente. vida ali nessa busca, É, essa compreensão de sentido, espiritualidade. Ele sim, sempre se abriu para, acho que ciência, filosofia, tudo, arte, né? Não tudo. via como algo fragmentado, mas sim Não, como uma unidade. uma unidade, É, né? é. Então, inclusive, eu também faço parte dessa Sim, comunidade, sim, e ali a gente desenvolve, estuda essa visão, isso aí. aprofunda, né? Tem ciclos de estudo, Sim, tem diversos movimentos para nos dar essa segurança que o Elson e que eu também encontrei na construção da fé. Que a gente fala que fé é acreditar, mas fé vem de criar raiz, né? Vem de fidelidade, né? fidelizar, né? É. Não é só eu acredito, não. Não, Existe é uma construção, né? sim, De uma fé. sim, Não é, sim, eu sim, só acho, eu acredito. sim, Não, não. Há sim. uma construção. E muito importante que foi que JB Castro ele procurou criar um lugar que não fosse um templo, né? Por isso é que ele procurou criar uma associação. Então a Telos, ela não é um templo, não está ligada a uma religião, né? Ela é uma associação, ele chamou de associação cultural crística, né? E cada palavra muito bem escolhida, inclusive a palavra telos muito bem escolhida, porque ele procurou dar um nome para algo que fizesse sentido para aquilo que ele queria demonstrar. Então, telos é uma conjunção de duas palavras, né? Theos, que é Deus, né? No grego, Theos, e telos sem H, que significa meta. Então a palavra telos é meta de Deus, né? Muito Então, bom. mas o que eu estou querendo dizer é que assim, dentro da telos, né, como você fala, você mesmo e outras pessoas, nós temos muito mais pessoas que compreendendo esse novo paradigma conseguem aplicar isso para o dia a dia, né? Então tudo que eu vou falar está fundamentado e baseado nesse conteúdo, né? E a respeito dos 6 dias, né, ou bilhões de anos, E né? aí? Que é isso tudo, Não né? é um lado, né? A ideia não é ficar de um lado ou de outro lado, né? O que a gente tem hoje como proposta, né? Se você fizer se você Hum, navegar na internet é. por esses temas, você vai encontrar sempre duas posições muito bem claras e estabelecidas, né? A da religião, do cristianismo, Hum. né? Criacionista que se auto-intitulam criacionistas porque acreditam que tudo é uma criação de uma inteligência, né, de Deus, no caso, né?
e que isso foi feito em 6 dias, e do outro lado a ciência com evidências e um monte, né, Construção por ali. meio do seu método, Isso. né, demonstram que tem algo que foi constituído em bilhões de anos, né? Perfeito. E aí, assim, isso é o que nos resta, né? Ou você é uma coisa ou outra coisa. E a ciência e religião, ela sempre viveram, né? Vivem isso de forma às vezes mais acentuada, outras vezes menos acentuada, mas numa colisão, né? Sempre não conseguem achar uma conexão entre as duas coisas, né? Então fica o pessoal da religião, o criacionismo, não, com as suas verdades e, te- Hermeticamente fechada, e outras. tentando mostrar É, que o outro lado está errado, e da mesma forma a ciência, né? E o é. que cabe para nós? Eu acho que assim, eu vou por Hum, um caminho aqui, que é um dos caminhos que a gente consegue utilizar para demonstrar que não precisa viver nos extremos, que não tem a necessidade dos extremos, né? Se a gente pegar a palavra dia, ela ela é utilizada, né? Na verdade, assim, a palavra dia ela vai ser a tradução de um termo em hebraico e também em grego, porque é considerando os registros da Bíblia, né? Mas se a gente pegar a palavra em hebraico, yom, ela é uma palavra que, ora, sim, pode ser aplicado para 24 horas, para o dia, como 24 horas, você vai. Tem contextos em que ela vai ser aplicado para a tradução dia, mas tem outros contextos que ela é aplicada como períodos, como grandes períodos, né, que a gente poderia chamar de eras, que a gente poderia chamar de processo. singularidades, ou seja, momentos de singularidade na manifestação da criação, né, que não necessariamente eu preciso ir lá e contar o tempo para dizer que aquilo é uma verdade ou não. Ah, Deus criou em 6 dias. Mesmo porque, se você pegar a palavra dia, 24 horas, sobre qual contexto? A gente sabe que 24 horas está relacionado à rotação do nosso planeta. Em outros lugares, Uhum, uma rotação não é 24 horas, exatamente. são outras horas. Então, quando você, né, daí o pessoal começa a tentar dar uma encaixada, não, mas a Bíblia foi escrita para o ser humano, né, para Uhum, referência para o humano. Sim, tudo bem, uhum. né? Mas será que tem essa necessidade da gente ficar nesses extremos, né, para poder compreender? Então, a palavra ion, ela tem essas duas aplicações. Então, acho que assim, muito mais do que a gente ficar nos extremos, e isso é um Uhum. ensinamento de J.B. Castro para a gente, é a gente entender e tirar o terceiro resultado que ele falava, dos extremos, né? E eu diria para você que o terceiro resultado, que tanto a ciência quanto a teologia não consegue construir no pensamento humano, porque o que eles oferecem não constrói isso, né? É qual é a grandiosidade do que está sendo revelado no texto de Gênesis. Entende? Então, assim, se a gente parar para entender, olhar para esse tudo e falar assim, quem é o pensador de tudo isso? Né? E não só quem é o pensador, mas que existe, o que está explicando o Gênesis, está demonstrando que não é nada por acaso. Que até mesmo o caos, quando o pessoal fala, é o caos, caótico, será que o caótico ele é caótico por si só ou é porque eu não consigo interpretar aquilo? Uhum. Né? Vamos supor, numa demolição de um prédio, Uhum. depois que está demolido, aquilo todo, aquele entulho, Caótico. é caótico, mas ele é caótico para mim, para você, para nossa compreensão, a visão sobre aquilo lá. Mas aquilo existe uma lei que fez com que os entulhos fossem caindo um mais rápido que o outro. Isso me lembrou a Avenida Amador Bueno da Veiga. Se você mora lá perto da região da Penha, tá caótico lá, né? Aí vai andar, é o quebradeira para tudo que é lado, é fio que estão tirando, estão aumentando. Nossa, tá caótico. Mas é uma parte de um processo, né? Não é o caótico por caótico, é Isso. uma etapa fundamental para que a gente consiga E não é uma bagunça, aprimorar nosso bairro. né? E não é uma bagunça, tem uma ordem. Tem uma ordem. Então, assim, até o caótico tem uma ordem que eu não consigo explicar, Uhum. mas também quando você lê Gênesis, você vê a beleza de uma ordem sendo expressa, de uma organização e de um processo. Então, ao invés da gente pensar Yom como dia, nós podemos pensar em processos.
independente da quantidade de tempo que foi isso, né? Qual a importância de eu falar, de eu sair vitorioso e falar assim, não, Deus criou tudo, Porque ele é todo porque poderoso, ele é todo onisciente, em onipresente, 24, em 6 dias de 24 horas e ainda descansou. e descansou. E assim, e mais, quando os religiosos que, né, os teólogos do cristianismo que nos ouvem, quando a gente diz eu sou um criacionista, a nossa fundamentação é criacionista. Uhum. Por quê? Porque nós E entendemos houve um criador. que houve um criador, uma causa incausada que causou todas as coisas. Sim. Entendeu ou não? Então, nós somos criacionistas. Mas não necessariamente a gente precisa ser um criacionista e dizer que tudo foi criado em 24 horas, em 6 dias de 24 horas, né? E aí quando eu já vi alguns materiais de expoentes falando sobre isso daí, e aí eles até refutam dizendo, não, se você é um criacionista que quer que isso seria como se fosse um arranjo para poder adaptar a ciência à Bíblia. E não, a Bíblia o texto de Gênesis não é uma peça teórica, de teoria, para a fundamentação da ciência. E muito menos uma peça para o dogmatismo religioso. Mas ela expressa ali uma ordem, uma organização de um pensador, de uma inteligência, né? Que é. Então, para além do tempo, se horas, se dias, se Exato. bilhões, é o sentido, é o processo, É o processo. é a gênese, é a origem de tudo, né? Fonte, né? Fonte. Se você pegar o texto em hebraico, e eu gosto de falar do texto em hebraico porque o texto hebraico, o Wagner, ele ajuda muito, porque ele tem uma coisa que a construção das palavras, né? Ela tem uma gematria, ela tem cada letra da palavra, cada letra do alfabeto, ele tem um correspondente, um valor numérico correspondente. Então ela ajuda a gente a entender além da questão escrita, tem uma parte da cultura ali, né? E aí o que acontece? Quando a gente pega a Bíblia e a gente faz uma leitura, por exemplo, da palavra em hebraico lá, Bereshit, que começa, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então essa palavra lá, Bereshit, Bará, Elohim, Et Shamaim, Haaretz, que é essa frase em hebraico. Quando você pega a palavra Bereshit, o princípio, no princípio, o Reshit, ele significa fonte de todas as coisas. E aí, a gente tem que justamente o livro de Gênesis ele vai contar, né, como a fonte de todas as coisas, a causa incausada, manifestou de si mesmo todas as coisas. E aí o pessoal se perde na palavra dia, 24 horas ou bilhões de anos, para ficar discutindo, não, foi em bilhões de anos, não, foi em 24 horas, não, foi... E a beleza do que está escrito... Se é perdido, estão míopes. Há uma miopia. Há uma miopia. Por quê? Porque ora está fundamentado na teologia, ora está fundamentado na ciência. Entende? E não, dá para você entender, dá para você ser um criacionista. Sim, sem abrir mão de um pensamento lógico, né? Coerente. Exato. É isso. Muito bom. Muito bom. Então, turma, o que vocês estão achando? Coloque aí nos comentários, né? Mas vamos para cima aqui, ó. Mas então, aí agora, olhando para a ciência, que tipo de limite a gente precisa ficar atento? Olha, a ciência vai propor, então, um caminho. Quais as limitações que a gente precisa entender, né? Para também, agora, parece que vocês estão me apresentando que está fazendo sentido que a ciência apresenta, 14, 13 bilhões de anos, não sei o quê. Mas existe algum limite? Como é que eu faço esse filtro, né? Como é que eu vou integrando, né? Então, eu achei um pensamento legal, como você constrói esses parâmetros, né? Para a ciência servir, né? E não também para... A ideia não é querer estar certo, forçar algo para que... Não, eu acho que é estar aberto, entender o que cada um oferece, né, e como criar esse caminho que é o mais próximo do que talvez seja uma melhor maneira, uma interpretação atualizada do que está escrito, né? Olha, na verdade é o seguinte, o limite da ciência está no próprio método dela, entende? Né? Ou seja, eu não estou dizendo que o método está errado, nem que o método está ruim,
né? Não, mas a ciência tem um método dela, e o método dela é baseado na explicação de evidência, ok? Então, se a gente parar para pensar, a limitação da ciência vai a partir do momento em que tudo que a ciência está especulando, está avaliando, está analisando, né? Ela está contido, tudo isso está contido dentro de tempo e espaço, dentro de uma temporalidade, dentro de uma sucessividade. E aí, já de pronto, fica difícil tratar da questão metafísica, porque a questão metafísica Além da física, né? é além do tempo. É além do tempo. Ou seja, a limitação da ciência ela não é uma limitação, não é no sentido negativo, mas é no sentido pelo método, né? E dentro do método da ciência, a beleza que ela proporciona Tá para a dentro do tempo e do humanidade espaço. é maravilhoso. É maravilhoso. Se você parar para pensar, Sem poxa, dúvida. nós estamos aqui conversando, microfone, gravando, tudo. É. Isso vem da onde? Vem de resultado do quê? De Científico, pesquisas, de exatamente. ciência, frequência, como capta, como faz, como trata, como trabalha. E a gente, inclusive, só um paralelo, a gente trata como ordinário algo que é extraordinário, né? Isso. A captação do som, por exemplo, aí vira um sinal mecânico, um sinal elétrico, que passa, se torna de novo um sinal mecânico, entra aqui através do nosso sistema Vira digital agora. É extraordinário Extraordinário. tudo isso. E a ciência desvendando isso é maravilhoso, né? Um grande instrumento. Agora, a ciência compreende fatos, né? Compreende fatos, compreende Matéria. conteúdos que estão aí dispostos e transforma isso. Isso é que é legal. Então, agora, a ciência tem a sua limitação. E eu acho mais bonito ainda, porque é o seguinte: os cientistas honestos, né? Com perdão da palavra, não estou falando de desonestidade, mas estou dizendo de melhor do que honesto. É. Os cientistas sinceros, Uhum. né? Eles mesmos dizem o seguinte, que a finalidade da ciência é explicar muito bem, matematicamente fundamentado, né? Aquilo que eles podem evidenciar. Não é preocupação da ciência a metafísica. Não é preocupação. Então, assim, por isso que muitos cientistas, né? Ruins são os cientistas que viram ateus, que viram religiosos para dizer que Deus é impossível, é uma impossibilidade, para não falar que Deus existe, não existe, porque para Deus não cabe existência e nem inexistência, né? Uhum. Mas que Deus não é uma possibilidade, Uhum. né? Porque os ateus vão dizer que Deus não é uma possibilidade. E os agnósticos dizem que Deus não é objeto de estudo da ciência. E realmente não é. Isso é bonito, né? Isso eu acho que é belo. Olha, Deus não é objeto Perfeito. da ciência, entendeu? Então, a ciência tem o seu limite e o limite dela está ligado à caixinha de tempo e espaço. E não vai ser assim diferente, não vai mudar, né? Mas dentro daquilo que está proposto para ela, para a humanidade, por meio da ciência, é maravilhoso o resultado que a gente tem, né? Como é maravilhoso o resultado das teologias que não estão preocupadas em impor os seus dogmatismos com o objetivo de domínio, de dominar, de confinar as pessoas fixas num pensamento. Mas quando a gente tem a teologia como um mecanismo de consciência, de elevação da consciência, aí, cara, aí vira tudo belo, né? A gente vai conhecendo exemplos, pessoas que vão tendo experiências ruins, né, em comunidades assim. Sim. À medida que vai se usando o medo como forma de coerção, como o mito, rito e interdito, né? Então tem um mito, tem um rito, e se você sai daquilo, então as igrejas, assim, templos, enfim, que se propõem estudo, quando se usam desses recursos de medo, de imposição, é muito triste. Então você pode gerar alguém completamente às avessas, né?
Então, a gente também Amorfo, né? o filtro também cabe para esse lado, não só para da ciência, né? Acho que Não, quando exatamente. tá te aprisionando através do medo, olha, irmão, se você não der o dízimo, devorador, você não Isso, tá usando a consciência, uma isso, construção para isso. se chegar num Por entendimento e que que poder aqueles, decidir. por que que aquele símbolo existe? Por Por que 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 que... esse símbolo existe? E porque há um registro na Bíblia sobre isso. Se há um registro na Bíblia, tem uma importância. E agora, não para o medo, né? Não para promover o O medo, troca, crescimento da instituição, benefício material, quando se o que você quer desenvolver a parte qualitativa, para não falar espiritual, porque dentro da caixinha a palavra espírito tem muitas conotações, né? Uhum. Mas enfim, dessa parte qualitativa, né? Então, poxa, quando há algo genuíno, sincero, sem esse objetivo, né? É muito bom, mas tanto a religião quanto a ciência têm as suas limitações, né? Muito bom. Vamos aqui avançar. Olha, estamos indo bem, viu? Tá indo? Estamos indo Legal. bem, ó. Ah, e aí, na sua experiência, então, né? Porque Uhum. o Elson também ministra cursos, né? A gente tem lá na nossa comunidade Os instrutores, né? tem uns instrutores, né? Quais os maiores desafios, então, dessa entender a fé, conciliar a fé e essas evidências, sem perder o centro das discussões, né? Então, um pouco da síntese do que a gente está falando até aqui. Como é que você, então, pega esses filtros e começa a interagir com a vida, se posicionar frente às decisões do cotidiano, né? Como é que você faz essa, né, esse cálculo aí? Essa pergunta é uma pergunta. Não digo que ela seja difícil, né? Mas, bom, na verdade, assim, nós, na Telos, a gente tem estruturado ciclos de estudo, né? Ciclos de estudo, a duração do total dos ciclos de estudo são 3 anos e meio e melhor, 100% gratuito, né? Nós nunca vamos cobrar nada. Nem depois da terceira aula, nem depois da quarta, não é esse o objetivo, né? Mas o grande desafio que nós temos, né? E quando eu falo nós, somos todos nós, você e a gente tem um grupo de instrutores, né? De Toda a turma. pessoas, isso, de todas as pessoas empenhadas ali em ajudar a ampliar a visão. O grande desafio é o que está construído nas pessoas, né? A gente tem uma aula lá que fala de demolição, confusão e construção como estágios do aprendizado, como estágios do aprendizado. E o grande desafio é conseguir fazer com que as pessoas tenham abertura para promover esse novo paradigma na mente, né? E Uhum. quando eu falo de criar um novo mindset, eu não estou querendo dizer de lavagem cerebral, uma nova. Não, não. É tudo pela lógica. É tudo construído na visão, numa lógica. Tem uma estrutura lógica. E não é uma fábula e nem uma falácia, não. Né? Quando a gente fala lógica, eu estou falando de processos assim como a matemática é. 2 mais 2 é 4 aqui, né, no Japão, onde for. Né? Uhum. E sem dúvida, ou você é Uhum. músico, eu também, nós pegamos uma peça musical ali, uma pauta ali, né? Uma peça musical, e mandar reproduzir em qualquer lugar, com base na teoria musical, não vai sair coisas diferentes. Uhum. Todo mundo, né? Você pega ali uma orquestra, vai reproduzir exatamente aquilo em qualquer lugar. Então, se há uma linguagem natural, né, em que não há variação na lógica, na estrutura, será que isso não está na Bíblia também? Não é possível, né? Então, é possível. E aí que é o grande detalhe proposto por J.B. Castro. Ler as Escrituras nessa convergência sem ficar nos extremos, entende? Uhum. E de uma forma em que nós não vamos ensinar um conteúdo, mas nós vamos dar alguns elementos para que as pessoas façam a sua própria reflexão, e a reflexão tem que dar um resultado lógico.
aproveitando a matemática de novo, se eu chego para você e falo, Wagner, 10 mais 10, 20. Você não foi na aula. E 1000 mais 1000? Aula do mil E mais 10 mil. mil? Você não foi na aula do 10 mil mais 10 mil do 1000. Você aprendeu a operar, a fazer a operação e a partir dali você consegue viver a sua vida utilizando esse instrumento. A Bíblia é a mesma coisa para a questão metafísica, para a questão da espiritualidade. Entende? E é isso que a gente faz ali. Então, o grande desafio que a gente tem é ajudar as pessoas a saírem desses extremos no qual a gente foi construído, foi educado, foi formado. Então, até tem uma das aulas nossa ali no ciclo do fundamento, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí, que é a dos fatores formativos, né? A gente é resultado de uma construção de muitas variáveis. Agora, o grande lance é como é que eu dou a nova variável para a pessoa analisar, saindo desses extremos da religião e da ciência, né? Então, eu acho que o grande desafio é esse. São as pessoas, na verdade. Muito bom. E quando você falou, olha, há um estruturar lógico, eu acho que aí faz ponte com a ciência, né? De alguma maneira, você está encontrando um caminho que é coerente, que tem a ver com razão, né? Que tem critérios, né? Então, nesse sentido, eu acho que faz essa ponte, né? Com É tudo utilizado. tudo utilizado. Não tem nada descartado, né? A ciência tem uma colaboração maravilhosa que a gente pode ver o extraordinário que você falou, Uhum. né? Pelos olhos da ciência, sem perder a fonte única de todas as coisas, a compreensão de que tudo. Então, assim, sim, e a matemática está aí para isso daí, e a linguagem tem que ter essa objetividade, entendeu? Eu tenho uma parte de umas orações que eu faço, que Deus, cosmos, sei lá como você chama, vida infinita, mas ó, quem É, sabe mais à frente você aprende esse termo com a gente, é que eu nunca perca essa beleza de que a gente está. Não sei se já parou para imaginar, eu gosto muito de falar isso, que a gente está flutuando num planeta, no universo, numa bola maravilhosa, linda, azul, que gira em torno dela mesmo, um e ponto azul no um infinito, né? ponto azul. Já para um pouco, pensa, você está flutuando no universo nesse instante, e ela está distante de uma outra bola de fogo, sou eu, bola de fogo, que explode e é extremamente maior que ela, e ela está numa distância exata, que se estivesse um Isso. pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, não Uma teria inclinação na diferente. inclinação. É absurdo. E aí, eu sempre peço nas orações para que eu não perca essa beleza, né? Que é do macrocosmos ao micro, não se chega ao fim do átomo, as partículas subatômicas, e é demais, a gente vive de maneira ordinária algo que é extraordinário, né? Física quântica, né? Quer dizer, É extraordinário. e é isso que é legal que você falou. Olha onde a ciência permite a gente Hum. chegar para ver a beleza do Criador. Exato, Acabou. vai Você revelando. entendeu? Ou seja, É, o que importa 6 dias de 24 horas, bilhões? O que importa, é, né? Quando você é o que você falou, nós somos um grão de areia. Inclusive, o podcast Stalos Cast está acontecendo dentro desse grão de areia, é. né? Em cima desse grão de areia, num universo de tamanho, Ilimitado, né? E tem gente que eu vou fazer vou diga. fazer uma cutucada, vou dar uma cutucada, né? É. E tem gente falando de terra plana, né? Então assim, Uhum. é muito maior, é É, muito maior do que nós. Entendeu? É muito maior do que nós, é muito maior do que eu quero, é muito maior do meu é, anseio, do seu anseio como pai, eu como pai, a é. gente como empresário, é muito maior do que ser formado numa faculdade, de ser bem, como é que fala? Bem Bem sucedido, sucedido profissionalmente, profissionalmente. É muito tá para além, né? mais. Tá para além É de tudo isso. muito mais do que isso, entendeu? Eu acho que um instrumento que eu usei na minha trajetória de dar ouvidos a um sentido para tudo isso, um instrumento que é vital para o público que é cientista, ou para o público que é mais da teologia, é humildade. Humildade, de reconhecer que eu não sei tudo, que eu sou forjado frente a geossocial, fatores Hereditariedade. hereditários,
E tudo isso Influências vai me cósmicas. forjando e tem um limite, né? É. Então, se a gente não tiver o instrumento da humildade, de, peraí, poxa, eu não sei tudo, né? Deixa eu dar ouvidos ao que ele Isso. está falando. Se eu não tiver essa possibilidade de demolir, É. fica muito difícil. A gente só vai criar muros, né? É. E vai se limitando. E a gente vai ficar preso no muro mesmo que a gente está criando. E você falou uma coisa muito interessante dos fatores formativos, né? Que são esses quatro: geossocial, hereditariedade, de grandes grupos, né? É. Geossocial, hereditariedade, influências cósmicas, mas uma que é importante, que é a tua determinação. É. Em colocar a vontade de agir numa direção que vai edificar você, né? Então, assim, a gente tem que pegar tudo isso que somos nós e colocar numa rota de um objetivo maior, que não é o nosso, mas é o do Criador para nós. E não individualmente, né? Ah, então Deus tem um propósito para mim. Não. Deus tem um propósito para a humanidade, com a humanidade, não o indivíduo. Para o indivíduo cabe a ação de falar, olha, puxa, eu Facultativo. tô entendendo isso, estamos aqui, olha, o Stalos Cast estabeleceu um dia para falar de um assunto, né? Então, assim, foi Deus que... Não, tudo está em Deus, né? Não tem nada fora de Deus, mas tem a nossa vontade de fazer, de promover, de questionar, né? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante, né? É muito importante. Muito bom. Temos aqui alguns minutos. Acho que deixar espaço para a gente falar um pouquinho mais do ciclo de estudo que vai se abrir. Uhum. Então, mas antes, entender contigo, como é que você, então, traz isso para a sua prática diária, né? Então, o que você tem aprendido de essência, metafísico, que é um termo que a gente tem trazido aqui, Uhum. como é que você traz isso para a sua prática diária, o Elson, e te ajuda a lidar, né, com as circunstâncias, com as adversidades? Como é que você traz, então, o metafísico para uma prática diária, né? Eu acho Sim. que é isso que é importante, tá? Como é que eu aplico isso na minha vida? É. De que maneira você faz essas... Olha, eu vou tentar explicar isso do fim para o começo, né? Quando eu conheci JB Castro e convivi com ele, eu consegui, eu percebia nele uma diferença, né? Acho não. A principal coisa que na minha interação com ele é que não era o que ele falava, né? Que ele dizia, mas era o que ele expressava com todas as faculdades físico, mental, emocional essencial dele, sobre aquilo que ele compreendia e vivia. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Eu estou querendo dizer o A seguinte: admiração que você não era o que via nele. não é o que ele me falava, mas ele era que me dizia muito, entende? E ele sempre, eu falava, senhor Castro, mas como é que o senhor consegue, né? Eu ali no início do meu... Batendo cabeça e tentando moralmente ser o que eu não era, sabe? Né? Tentando colocar uma máscara, né? Para caber caber em algum lugar, para ser aceito, né? Para ter um sentido de pertencimento, alguma coisa assim. Naturalmente a gente faz isso, né? Sim. Eu olhava para ele e falava, seu Cássio, como é que o senhor consegue ser assim, né? Naturalmente andando, quem andava com ele sabia o jeito dele. Não tinha tempo, não tinha horário, não tinha lugar, ele brincava, né? Ele chegava nas conversas, se tava rolando um futebol, conversa com futebol, ele falava, que time que você torce? Né? O cara, Palmeiras. Ele batia assim no ombro da pessoa e falava assim, eu torço para um time que nunca perde. E aquilo ali ele dava abertura para falar das grandes coisas contidas nas escrituras a respeito de Deus, de Jesus e tudo mais, né? Eu falava, seu Cássio, como é que você consegue ser assim? Perdão, mas... Porque ele era aquilo, entende? Ele vivia aquilo. Então, essa conexão dessa espiritualidade, dessa metafísica aplicada ao dia a dia dele era natural nele. Era natural nas decisões dele. Entende? Expressão.
E eu Que lindo. só vim entender nos dias de hoje, entende? Essa coisa de que, como é que eu misturo? Eu não misturo. As coisas são assim, a partir do momento que eu compreendo todas as coisas, a vida existencial por essa lente, né? Eu não consigo, a gente não consegue desassociar. Você não consegue desassociar a tua compreensão metafísica sem aplicar ela naturalmente no dia a dia. Então, como é que isso se dá? Isso se dá nas relações humanas, né? Ou seja, eu não prejudico alguém porque a lei me manda, a moral me manda, mas é essa ética, esse valor que você adquire que te faz agir daquela maneira. E que não é do dia pra noite que E que você não é vai do se dia para forjando, né? noite, não é do dia para noite, não é do dia para noite, não é. E nem queiram exigir isso do dia para noite. E Exatamente. Há ainda, uma pressão também, né? e ainda do ponto onde você tá, tem muito para caminhar, Tem muito. entende? Tem Não muito. está construído, Tem muito. não está construído, não está construído. Mas já é melhor Do que como do estava. que estava, mas está muito longe do que pode ser. E tudo bem, você entendeu? Tudo bem, né? Ou seja, você já não faz tantas coisas, né? Não só por questões morais, não por questões de lei, Por uma ética mas que é por faz uma ética sentido, que o seu caso que tá falava, te é a transformando. ética crística, né? Que o apóstolo Paulo, se me permite falar, né? Ele vai falar ter a mente do Cristo, né? Então, o que é ter a mente do Cristo? É ter somente a linha de raciocínio do que é ensinado através dos evangelhos, né? Ou é a experiência vivida e vivenciada, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, assim, não tem uma regra, né? Não tem uma regra, não tem uma regra. É uma construção. Não sei se eu expliquei, se eu ajudei, se era isso, Com mas certeza. não tem uma regra, entendeu? Eu assino embaixo. Eu acho que creio Legal. isso. Vai mudando o nosso ser, nosso jeito de Isso, sentir, de isso, escolher, de se isso. relacionar. Isso. Tudo, né? No Tudo. casamento, na vida em comunidade, em aprisco, como a gente gosta de No falar, Lufa-Lu. no lufa-lufa, no ganhar o dinheiro, né? Tudo isso. Beleza, Rodrigão? Estamos indo então para o nosso último quadro do Stalos Cast, com a presença efusiva, inoxidável, Legal. Perdão aí sorumbática, da... emocionante do menino É Elson difícil, viu? Mourinho. Muito bom. Agora é o quadro que eu aprendi com um professor, né, de criação publicitária. Ele fala Legal. assim, acredite em suas ideias. Ele falou assim, meu, às vezes você tem uma ideia de uma música, cara. Às vezes você tem uma ideia de fazer um produto, de fazer alguma coisa para dentro da empresa que você trabalha. Essa ideia pode mudar a sua vida, cara. Um programa, né? Um Como programa. esse. Acredite em suas ideias. Então esse é Isso o aí. quadro que a gente estimula as pessoas a acreditarem, né, a avançar. Aqui, especificamente, que mensagem você deixa para as pessoas que estão em busca, né, dessas respostas profundas sobre o universo, vida, propósito. Olha, eu acho não, né? O que eu diria para essas pessoas? O que eu diria para elas? Ou o que você diria para você há, sei, 30 Ah, anos atrás, há né? 30 anos atrás, né? É. Boa, boa. Acho que isso vai ajudar melhor, né? Eu diria para mim mesmo, há 27, 28 anos atrás, que foi o que eu disse e fiz, né? Me dei a oportunidade de escutar algo que eu não conhecia, né? Eu vinha de uma linha, não preciso exatamente citar qual que é para até não cair, então era isso, deixou de ser aquilo, É, e bobagem. eu acho que É. não é isso a ideia do Stalus Cast, né? Stalus Cast não é essa a ideia, então não precisamos cair nisso, né? Mas eu vinha de uma linha de pensamento, eu vinha de uma estrutura de pensamento, eu vinha de uma compreensão de vida, né? E engraçado e interessante que assim como você fala nas suas orações, né? Eu sempre em qualquer lugar que eu tive em busca desse desenvolvimento, eu sempre falei assim: Deus, eu estou aqui para te conhecer, para entender sobre o Senhor, né? Se eu estiver num lugar que eu cheguei no meu limite ou que eu não vou ter mais proveito, me tira desse lugar, porque eu não sei decidir a hora que eu fico e a hora que eu saio. E eu estou há 27 anos na Telos, então eu entendo que há uma consolidação, né, disso tudo. Então, o que eu diria para mim, que eu disse para mim, seja cético.
né? Seja cético. E a palavra cético, na etimologia dela, não quer dizer descrente e nem crente. Quer dizer, investigue o que estão te dando na sua mão, se aquilo é possível construir na sua visão. Não de forma dogmática, não para você ser aceito, nem para ter um sentido de pertencimento a nada, não, mas honestamente, né? Honestamente, de forma honesta. Então, assim, seja cético, investigue. Existe uma frase interessante que ela é associada ao... Eu esqueci o nome do pensador agora, que ele fala assim, me apresente um Deus que eu possa amá-lo e eu o amarei. Quem é? Bom, isso é atribuído a Voltaire. Nem sei se ele falou isso, nem sei se foi dessa forma, mas não importa. Me apresente um Deus que eu possa amá-lo e eu o amarei. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus, que ele não acredita, não tem uma compreensão de Deus? Não, ele está querendo dizer o seguinte, ó, este Deus que você quer que eu acredite, eu não consigo acreditar. Então, tudo vai fazer parte dessa sua construção, né? Ver o mundo a partir desse vetor da causa encausada, qualitativo, para os dias a dias das nossas quantidades, né? Ou seja, dê oportunidade, se dê essa oportunidade, né? Muito bom. E quem dá a oportunidade é a Telos, ela dá uma oportunidade da gente abrir esse conhecimento, fazer um estudo comparativo das principais postulados, das principais Isso. propostas de religião que tem aí, Ciência. de ciência. A gente faz um passeio para dentro, para fora, Isso aí. para diversos pensadores, utiliza ciência, filosofia, arte, escrituras sagradas, para dar você uma plataforma para você escolher, por sua conta. Boa, uma base de Porque conhecimento. você é o responsável, é você o responsável. É isso Meu aí. menino, minha menina, não tem outro que vai, no fim, quando fechar o caixão, e aí, tem vida ou não tem vida após a morte? É você que escolhe. Dá um outro tema isso, hein? Dá, boa. Dá um outro tema, Vou hein? puxar outro gancho. Dá um outro tema. Então, ó, vai ter uma palestra agora, não sei exatamente quando Dia vai ao 31. ar. Dia 31, ela é online. Então, assim, dia 31/1 às 20 horas, né? Nós vamos ter dois grandes homens ali, né? Varões efusivos. Do nosso aprisco, né? Ou ovelhinhas, então. Se eu não me engano, vai ser o Rodrigo Jimenez e o Roberto Freitas que vão falar, né? Certo. E essa palestra, ela antecede o período de inscrições para os ciclos, que a gente chama de ciclo do fundamento. E olha só que legal, Wagner. Esse ano, a gente vai fazer assim, para quem mora em São Paulo e Grande São Paulo, é presencial o estudo. Por quê? Porque muito mais do que um conteúdo, existe uma troca, um olhar, Cuidar, uma percepção. Uma pausa de reflexão que no online a gente não consegue desenvolver. Já no presencial a gente consegue. Então, nós vamos ter o presencial para São Paulo e Grande São Paulo e online para todas as outras regiões. Perfeito. Tá? E aí, nessa palestra a gente vai falar sobre isso, a pessoa faz a inscrição 100% grátis, não tem custo, nunca vai ter, porque o nosso objetivo não é financeiro, mas é o de ajudar pessoas. Vou dar acho que tem 5 minutinhos, né? Sim. Fazer um caminho, como a gente vê nas escrituras, né? Ali da humanidade com Abel, a humanidade fase Abel, a humanidade fase Sete, a humanidade fase Enos, a humanidade fase Enoque, uma crescente nessa metafísica, nessa espiritualidade, entendeu? Ou seja, a ideia é promover isso. E para isso, o pessoal fala assim, mas grátis, então deve ser ruim, né? Não, é que não tem preço que pague isso, mas tem um grande valor por trás de tudo isso, né? E pessoas dedicadas a isso que atuam de forma voluntária, ninguém recebe para isso, ninguém vive disso, cada um tem as suas profissões, seu trabalho, seu lufa-lufa do dia a dia, né? E dedica uma parte para poder propor aos outros aquilo que fez sentido pra gente, tá? Então, vai fazer parte. Então é isso. Vai estar na descrição do vídeo. Se você assistiu antes do dia 31, você pode participar dessa palestra de apresentação. Se você assistiu um pouquinho depois... Acessa telos.org.br, www.telos.org.br, telos com th.org.br, e lá vai ter
inscrição para o estudo, para participar dos estudos e tudo mais, e também para ver conteúdos que a gente discute ali, interessante também. Então é isso, quero deixar aqui um efusivo abraço, por que não ao Ricardo Nunes, obrigado Prefeitura de São Paulo, Sim, efusivo abraço ao Rodrigo, que está operando na staff, Bom, Elcinho, nós ficamos impressionados com Não essa é? infra aqui, né, da prefeitura e tudo bem mais. lembrado, ó, agora o Stalos Cast, primeiro vez que grava aqui no Hub Sampa Games, que fica na rua Líbero Badaró, altura do número 400, um espaço maravilhoso. 425. Vem conhecer, vem produzir conteúdo de qualidade também. Isso aí. Estamos muitíssimo agradecidos. Fazer parte do tempo com o Rodrigo, né, que Rodrigão, nos ajudou aqui, Rodrigão né? foi nosso menino, É isso foi aí. muito cuidadoso. E Legal. Elcinho, muito obrigado. Show de bola, Vagnão. Foi muito gostoso É fazer isso aí. parte do Stalos Cast. É Muito isso. legal. Muito obrigado pelo convite e espero que esse conteúdo todo possa ajudar pessoas a fazerem uma reflexão sincera, né? E abertos à exposição, ao diálogo, caso Com for, né? Sempre um diálogo construtivo é legal para todos nós, né? Não a oposição ciência e religião, mas construtivo. Olha, eu entendo assim, isso que você falou não faz sentido, legal, vamos falar sobre isso daí, sem problema nenhum. É isso, turma. Vamos caminhar assim. Um beijo aí para todo mundo. Obrigado. Um beijo. Tchau. Até.